O cheirinho de café já tomou conta da nossa prosa e não é por acaso. Hoje, 24 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Café. Essa bebida que faz parte da rotina do brasileiro e também da história do campo. E já que café bom combina com conversa boa, o Prosa no Campo começa agora. Tem dúvidas sobre a validade de polpas de frutas? Quer saber como combater as lesmas no cultivo de hortaliças? E ainda, como buscar melhoria genética no próprio apiário? Aqui, a Voz do Campo vira a resposta. Tem reportagem sobre o Meliponário Municipal de Goiânia e a atualização das cotações do mercado agro. No estúdio, a prosa é sobre declaração de rebanho e os cuidados com a brucelose em Goiás. E claro, tem também aquela música boa para fechar daquele jeito animado que a gente gosta. Vem com a gente, porque o Prosa no Campo já começou! No Prosa no Campo, a voz de quem vive o campo vira a resposta. A primeira dúvida vem lá de Petrolina. O Hamilton quer saber sobre a validade correta para polpas de frutas. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? Eu sou o Hamilton Bernardes, do município de Petrolina de Goiás, proprietário da Magacai Alimentos e trabalhamos com polpas de frutas. Por serem naturais, sem nenhuma adição de água e nem conservantes, gostaria de saber qual seria o prazo de validade ideal para essas polpas. Convidamos a professora da PUC Goiás, mestre Nástia Rosa, engenheira de alimentos com atuação nas áreas de tecnologia de alimentos e análise sensorial. Professora Nástia, conta pra gente, qual é o prazo ideal de validade para as polpas de frutas? A sua dúvida, ela é bastante comum. A gente vai fazer a explicação em duas etapas. Primeiro, é preciso considerar o grau de maturação da fruta e a integridade da fruta. A gente tem que fazer a lavagem e a sanitização de cada uma delas. E o tempo de validade, ele depende da maturação dessa fruta, tá? Quanto mais madura, menor vai ser o prazo de validade. Outro ponto que a gente precisa considerar é a cadeia do frio. No seu caso, a fruta está sendo mantida sob congelamento. O congelamento, ele conserva mais a fruta em relação ao resfriamento. Mas é interessante você pensar que, em média, o prazo de validade fica em torno de 6 meses, tá? Então, para a gente determinar o prazo de validade, sempre você faz lavagem, sanitização, considera o grau de maturação da fruta e a cadeia do frio. Mas, em média, a gente determina 6 meses de validade. Dúvida respondida? Agora a nossa prosa vem para Bela Vista de Goiás. A Vanderly quer saber como fazer para combater as lesmas no cultivo de hortaliças. Vamos ver. Eu sou a Vanderly, sou produtora no município de Bela Vista de Goiás. Tenho uma pequena horta e gostaria de saber o que eu faço para combater as lesmas. Aqui tem muita lesma, não é só na minha residência, mas em toda parte no município de Bela Vista existem essas lesmas. Já fiz muita coisa que as pessoas me falam, eu já fiz, não tenho um bom resultado. O que eu posso fazer? Quem responde a dúvida da Vanderly é a professora da PUC Goiás, Laisla Moraes Coelho, agrônoma e doutora em genética de melhoramento de plantas. Professora Laisla, como combater as lesmas no cultivo de hortaliças? Olá, Vanderly, tudo bem? Muito obrigada pelo envio da sua dúvida. Então, Vanderly, as lesmas são realmente um problema grande que a gente tem em hortas urbanas também. E essa época que nós estamos saindo agora, né, saindo do período chuvoso, entrando no período de seca, né? Esse período chuvoso, ele favorece muito o aparecimento de lesmas. Porque as lesmas, elas se favorecem para um ambiente com uma alta umidade, muita matéria orgânica também. Então,
pelo simples fato de a gente estar passando agora por um período de seca, há uma tendência para diminuir a quantidade das lesmas, desde que vocês não deixem um ambiente favorável para ela. Então, a irrigação seria melhor molhar mais no período da manhã, porque à noite, que é o período em que as lesmas realmente aparecem, porque elas têm hábito noturno, se você não deixar o ambiente muito úmido, você já não favorece o aparecimento delas. Então, molhar mais na parte de manhãzinha, para não ficar tão úmido à noite, né? Se for molhar no fim da tarde, não molhar demais. Limpar bastante a área que você tem aí, tirar os restos vegetais. Você também vai deixando o ambiente mais limpo, você desfavorece o ambiente para elas. Existem algumas alternativas que talvez você até já tenha utilizado, como o pessoal coloca cerveja dentro de recipientes no solo, faz um buraquinho no solo, coloca o recipiente lá dentro e coloca cerveja. A lesma, ela é atraída pela cerveja, acaba caindo dentro desse recipiente e te ajuda a fazer a catação manual. Então essa é uma alternativa bastante eficiente, que vai te ajudar a fazer essa catação manual e depois você elimina essas lesmas. Existem também as opções de usar produto químico, que aí moluscicidas, que são iscas que você pode colocar no ambiente, mas muito cuidado com animais, crianças, e não coloca perto das plantas onde você cultiva, coloca mais ali nos cantinhos. Nada disso sozinho resolve, é realmente um manejo integrado, então você tem que regular o ambiente, faz a catação manual, o químico ele pode ser uma opção, caso você queira utilizar, se não, fazer essas armadilhas podem te ajudar aí no manejo. E se a vizinhança puder fazer, melhor, porque às vezes só você faz, o vizinho não faz, vai continuar aparecendo lesmas, tá bom? Obrigada e bom cultivo por aí. A nossa prosa agora vai para a Abadiânia. A Neuza quer saber como encontrar melhoria genética a partir do próprio apiário. Olá, PUC TV, meu nome é Neuza Bandeira, sou apicultora, estou no ramo há mais ou menos 6 anos. E a minha pergunta é, como encontrar melhoria genética a partir do nosso próprio apiário, para nossas abelhas, também para o pólen, para o própolis, e incentivos, fomentos que possa vir nos ajudar. Porque a gente tem visto política pública muito voltada para o grande produtor, no caso, os grãos, gado de leite, gado de corte, equinos, suínos e animais de grande porte. Mas para nós, para a nossa área de apicultura, o pequeno produtor, a gente não tem recebido esses fomentos e esses incentivos. Eu gostaria de saber quais políticas públicas estão sendo implementadas para nos ajudar, tanto na apicultura, quanto nessa melhoria genética dos pequenos animais que a gente trabalha, no caso, as abelhas Apis mellifera, e também as meliponas. E essa pergunta chega em um momento bem especial, né, gente? Porque no dia 20 de maio foi celebrado o Dia Mundial das Abelhas e no dia 22, o Dia do Apicultor. Datas que reforçam a importância desses profissionais e também das abelhas, que têm um papel fundamental na produção de alimentos e também no equilíbrio ambiental. E para responder à dúvida da Neuza, convidamos o professor da PUC Goiás, Vitor Pureza, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, especialista em produção vegetal. Professor Vitor, como os apicultores podem fazer nesse caso? Em relação à melhoria genética de dentro do seu próprio apiário, é simplesmente fazer a seleção do enxame que tem as melhores características desejáveis e tirar a próxima geração dele. Também pode estar fazendo intercâmbio com outros produtores e também buscando informações em instituições como universidades federais, institutos federais, Senar, Emater, entre outros, que aí vai te ajudar nessa parte também. Em relação a políticas públicas, realmente há uma defasagem, porém existem algumas linhas de créditos que contemplam esse tipo de produção, muito mais relacionado à linha de agricultura familiar, como Pronaf, entre outros. Então,
Basta você procurar algumas instituições financeiras e você consegue achar algumas linhas de crédito que vão te contemplar, certo? Está aí uma orientação que pode ajudar outras pessoas que também trabalham com apicultura. E você aí de casa, quer aparecer aqui na nossa prosa, quer participar conosco deste programa? Envie o seu vídeo para o WhatsApp 9472-1022. É uma alegria construir esse programa junto com você. Então não deixe de participar e nada de texto, viu? Envie vídeo porque aqui nós queremos ver você. Agora vamos falar que aqui em Goiânia, o primeiro meliponário criado pela Agência Municipal de Meio Ambiente reforça o quanto as abelhas têm um papel essencial para o equilíbrio da natureza e também para a produção de alimentos. É no Parque Macambira que ficam as Casas das Preciosas. Pequenas no tamanho, mas de relevância enorme para o mundo todo. A gente está falando das abelhas. Você tem hoje uma laranja em casa, depende das abelhas para poder produzir. O morango, que todo mundo gosta, também depende das abelhas. Ela é a principal polinizadora desses frutas. O arroz também, o café. Então aquele café que você consome no dia a dia, depende de uma abelha tá indo lá fazer a polinização dela. O primeiro meliponário de Goiânia foi construído pela Agência Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. As abelhas foram resgatadas durante a realização de podas de árvores na capital. A Comurg faz a retirada das árvores por Goiânia. Então você vê queda de árvore, você vê as pessoas que têm uma árvore seca na calçada e solicita essa retirada, essa extirpação. A AMA avalia e a Comurg faz a retirada se necessário. A Comurg retirando, essas abelhas iam todas para o aterro sanitário. Então elas descartáveis junto com o tronco, junto com a madeira que era retirado. Aqui elas têm a oportunidade de preservar a colmeia, construir um espaço seguro. Mas nem tudo são flores. Agora uma curiosidade sobre as abelhas. Mesmo sendo da mesma espécie, nem sempre elas se dão bem, tipo o vizinho que não se bica. E para evitar a confusão, cada portinha da colmeia é voltada para um ângulo diferente. Assim, elas conseguem viver bem mais tranquilas e sem problemas na sociedade delas. O espaço dedicado para elas é protegido por uma estrutura metálica. É que além de sofrerem com possíveis ataques de humanos, ainda tem aqueles da própria natureza. Sabemos que o macaco, o gambá, eles gostam de mel. Então elas atacam as colmeias para poder usufruir daquele mel. Então eles destroem a colmeia para ter o mel em si, para consumo próprio. E sem contar também os pássaros. Então essa estrutura foi criada pensando em evitar que esses animais externos adentrem o meliponário, causando esse transtorno para as abelhas. O gerente de manejo de fauna silvestre da Agência Municipal de Meio Ambiente disse que o objetivo do meliponário não é a produção de mel, o uso comercial. Tem como foco a preservação. Por isso, o próximo passo é expandir o projeto para outros parques. Nós temos etapas do projeto. Não levar toda a estrutura, mas ter essas caixas ímpar em alguns parques de Goiânia para poder preservar e aumentar essas abelhas nos nossos parques verdes. Ele também orientou a população para que não matem as abelhas, nem capturem do seu habitat. As pessoas confundem muito as abelhas nossas exóticas com a silvestre, porque a silvestre não tem ferrão. Então você montando a colmeia montando naturalmente na sua casa, ela não vai trazer transtornos, vai trazer benefícios. Só que as pessoas entendem de forma errada. Não é abelha, vamos matar porque a abelha traz alergia, ela vai me ferroar, ela vai me trazer muitos transtornos. E não é assim a nossa realidade. E agora você vai ver que tem outro cenário lindo acontecendo aqui em Goiás. Os girassóis já começaram a florir em Bela Vista de Goiás e estão deixando o campo ainda mais bonito por lá. O amarelo do girassol se destaca em meio ao verde dessa plantação em Bela Vista. É tempo de uma florada muito especial por aqui. A plantação está no início da florada, né? E então ela ainda vai desenvolver muito ainda, vai crescer, essas rosas vão ficar bem maiores. Este é apenas o início da florada que foi plantada em fevereiro, mas é no final de maio que o cenário muda completamente.
Com os girassóis totalmente floridos, o cenário vira espaço para quem vem fazer ensaios fotográficos, registros especiais ou apenas admirar a beleza da florada. Goiânia vem em peso, né? Aí gera movimento na cidade, é um churrasco a mais. Pessoal que Bela Vista é uma cidade hoteleira. Então, o pessoal que mora em Goiânia, tudo tem uma chacrinha aqui. Aí vem final de semana com os familiares para tirar foto e gira o comércio local. O crescimento das lavouras de girassol acompanha um movimento cada vez mais forte em Goiás. Hoje, o estado lidera a produção nacional da oleaginosa e tem ampliado o cultivo por causa da resistência da planta ao clima seco e também da procura crescente pelo óleo e pelos grãos. O relatório indica que toda a produção nacional, o estado de Goiás responde por 70% de todo o volume produzido de girassol. Esses resultados refletem os investimentos dos produtores rurais em tecnologias e também em variedades cada vez mais produtivas e adaptadas às condições edafoclimáticas do estado de Goiás. É o caso do produtor Júnior Queiroz, que escolheu plantar girassóis principalmente pela resistência que eles possuem, levando em consideração o clima seco do nosso cerrado. O girassol se tornou interessante devido à condição dele de clima. Ele consegue ficar mais tempo no período de estiagem. Então o milho já é mais sensível à estiagem do que o girassol. A gente optou para diminuir um pouco o milho e aumentar a área de girassol, até mesmo porque a remuneração também está interessante. A expectativa da colheita já está sendo suprida e o produtor tem a certeza que vai agradar muito quem vier conhecer. No final do mês de maio, do dia 15 em diante, nós já temos uma área bem tranquila para o pessoal visitar, tirar foto, período do dia 15 em diante, segunda quinzena de maio. Então fica a dica para quem gosta de natureza e de um bom registro no campo. Agora vamos conferir as cotações de mercado. No milho, os preços seguem na casa dos R$ 55,00 por saca em Goiás, com pequenas variações entre as praças. A soja também mantém estabilidade, negociada em torno de R$ 113,00 por saca. Entre os grãos, o feijão carioca segue como destaque positivo, com valorização e preço acima de R$ 400,00 a saca. O sorgo e o arroz seguem em patamares mais estáveis. Na pecuária, o boi gordo permanece acima de R$ 318,00 a arroba, enquanto a vaca gorda gira em torno de R$ 296,00, com leves oscilações no mercado. Agora você vai ver que o Prosa no Campo foi homenageado na Câmara Municipal de Goiânia pelo trabalho de valorização ao produtor rural. A homenagem é uma iniciativa do vereador Major Vitor Hugo. A proposta visa reconhecer a relevância e a contribuição do produtor rural para o desenvolvimento econômico e social do país. Fiquei muito feliz de sediar mais uma homenagem aqui, mais uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Goiânia. Nesse caso, para destacar o trabalho dos produtores rurais de todo o Brasil, mas logicamente focado aqui no nosso estado de Goiás. Você deve ter percebido aqui a presença de produtores de dezenas de cidades, então não foi só aqui no entorno de Goiânia, da região metropolitana, mas de várias cidades do interior, Rio Verde, Cristalino, Tapaci e por aí afora. Então, assim, é muito importante para nós esse tipo de reconhecimento. O produtor rural é aquele que põe alimento nas nossas mesas todos os dias. A jornalista e apresentadora do programa Prosa no Campo, Rayane Novaes, foi uma das convidadas da sessão para compor a mesa de convidados ao lado do vereador e outras autoridades. Representar a PUC TV Goiás e o Prosa no Campo em uma homenagem como essa é a gente ter certeza que a nossa missão, enquanto comunicadores, está sendo bem cumprida. Porque nós temos sim a missão de dar voz e de mostrar, de dar visibilidade para essas pessoas que movimentam a economia e garantem o alimento na mesa de todos os goianos e de todos os brasileiros. Então, receber essa homenagem é muito gratificante porque é uma prova de que nós estamos cumprindo e fazendo bem o nosso trabalho. O programa, lançado recentemente na PUC TV Goiás, já tem contribuído significativamente para ampliar o conhecimento
e aproximar o produtor rural. O Prosa no Campo ele veio com a missão de aproximar a informação do produtor rural de forma simples, de forma humanizada, e o nosso diferencial é abrir espaço para que esse produtor possa enviar dúvidas, possa enviar curiosidades do dia a dia e ainda ser respondido pelos nossos especialistas, professores, mestres, doutores da PUC Goiás. A homenagem acontece em sessão especial aqui na Câmara Municipal de Goiânia e marca um momento muito importante na história do programa e também na história da PUC TV Goiás. Os produtores rurais homenageados também destacaram a importância de iniciativas como essa, que reconhecem o trabalho de quem está diariamente no campo. O Brasil tem conseguido sobreviver às várias crises que vem sofrendo graças ao produtor rural. O produtor rural tem sido a âncora econômica desse país. Enquanto todos os setores naufragam, o produtor rural vem carregando esse país nas costas há muitos anos. Então é muito interessante e importante esse tipo de homenagem, que dá um pouco se não de conforto financeiro, mas pelo menos conforto profissional e emocional para o produtor continuar na labuta que ele tem. E no próximo bloco, a nossa prosa continua aqui no estúdio com o presidente da Agrodefesa. Vamos falar sobre a declaração de rebanho 2026 aqui em Goiás e também sobre os cuidados no combate à brucelose. É depois do nosso comercial, não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e agora a nossa prosa é com o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos. Presidente, seja bem-vindo ao Prosa no Campo. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Bom, para a gente começar aqui a nossa prosa, eu gostaria que o senhor começasse falando o que é a declaração de rebanho, que vai até o dia 31 de maio, né? O pessoal tem aí mais uma semana praticamente para correr atrás disso. Qual que é a importância disso? Ela é uma ação que já faz parte do calendário da defesa agropecuária do estado de Goiás, mas também de todo o Brasil. É de obrigatoriedade para todo produtor rural que tenha animais de produção na sua propriedade e com cadastro na agrodefesa. Então, todo mês de maio e mês de novembro são as campanhas de declaração de rebanho. Essas declarações, quando a gente ainda tinha as vacinações obrigatórias para a febre aftosa, ela acontecia de forma simultânea. Então, com o advento agora, como Goiás já foi reconhecido como zona livre da vacinação, da zona livre da febre aftosa sem a vacinação, nós temos agora somente a declaração de rebanho, que é de extrema importância para que a gente mantenha o controle, né, do nosso rebanho, para que essas informações elas também pautam todo o nosso planejamento e as políticas de defesa agropecuária. Caso o produtor não faça, presidente, o que acontece? Olha, ele tem até o dia 31 de maio, né, mas quando passa desse período, o cadastro dele fica bloqueado para as movimentações do seu rebanho e também ele vai ter uma multa. E nós também fazemos, às vezes, para fazer a regularização, a contagem do rebanho na propriedade. Então é bom que o produtor fique atento a esse prazo. E eu já te falo que, assim, toda declaração de rebanho, nós alcançamos um alto índice de conformidade, né, de adesão, sempre chegando ali próximo dos 100%. Aqueles que ficam ali, que sem a declaração, nossos fiscais vão a campo, vão buscar esse produtor e fazer essa declaração junto com ele. Mas ele vai sofrer uma multa de R$300, uma multa para que ela é simbólica, mas a importância da declaração para o estado de Goiás é que nós cumprimos um protocolo também sanitário. Goiás é um grande exportador de carne bovina, de proteína animal, né? E a cadeia da bovinocultura de corte é muito importante para a nossa economia. Nós exportamos para diversos países e também para outros estados do Brasil. E é uma exigência, além dos nossos acordos comerciais, também é uma exigência do próprio Ministério da Agricultura. Essa multa ela não tem a ver, por exemplo, com o tamanho do rebanho? Não, ela é uma multa única de R$300. E eu quero também deixar para o produtor a facilidade de fazer essa declaração. Ele pode fazer direto no próprio sistema de defesa agropecuária do estado de Goiás, que é o Cidago, com o seu login e senha. Ele vai até o sistema, faz todas as informações, né? O sistema está muito prático ali, muito fácil e acessível.
E quando, se por acaso ele tiver uma dificuldade, nós também temos as nossas unidades locais nos municípios do interior. Nós temos hoje 237 unidades locais no interior de Goiás, inclusive aqui em Goiânia, e nós temos sempre um servidor à disposição para que tire as dúvidas ou até faça a declaração junto com ele, sempre no login e senha do produtor rural, que esse login e senha também, eu reforço aqui, ele nunca deve fornecer para terceiros, né? É uma senha dele, como se fosse a senha bancária dele, né? Então ali estão as informações patrimoniais relacionadas ao rebanho desse produtor. Uhum. Bom, ela acontece em 2 etapas, né? Maio e novembro. No caso, quem não faz maio, fazer novembro, ou fazer novembro, não fazer maio, ele tem que fazer as duas? As duas. Acontece agora em maio e acontece em novembro. A informação que nós precisamos saber são os nascimentos, agora também uma novidade no Cidago, desde o ano passado, que vem a estratificação mês a mês dos nascimentos, né? Um controle a mais que o produtor precisa ter, né? E ele vai subindo ali cada mês quantos animais nasceram, se macho e fêmea. E as mortalidades. E a evolução do rebanho, a partir, né, daquela estratificação de 13 a 24 meses, também o produtor precisa fazer essa evolução ali dos animais quando eles sobem de categoria, né, de idade. Uhum. No caso, quando ele vai preencher essa declaração no sistema, tem alguma coisa, presidente, que é importante mencionar, uma informação que não pode faltar, um comprovante que ele precisa guardar? Tem alguma orientação em relação a isso? Não, é somente isso mesmo, as mortalidades, os nascimentos. É claro que ali, quando ele vai declarar uma mortalidade, ele pede a motivação, lá tem ele pode escolher a motivação. Também a atualização cadastral, às vezes ele tem alguma mudança de área, ele adquiriu uma área nova, ou ele tem alguma situação nova, é uma oportunidade também dele levar essa informação que ele julgue de importância para a defesa agropecuária. Esse momento é importante ali, ele é uma oportunidade que ele tem para atualizar, né, toda essa informação dele. E digo mais uma vez, preferencialmente no sistema, mas quando ele não conseguir fazer e tiver alguma dúvida, ele pode ir até uma unidade local e recorrer aos nossos servidores. Uhum. Eu até fiz aqui uma observação, porque está tendo muita dúvida entre os produtores sobre a exigência de exames e movimentação de animais. O que está valendo hoje na prática? Estou falando da brucelose, da tuberculose, isso só é exigido quando existe ali uma movimentação entre estados ou mesmo que seja movimentação aqui no estado. Como que está a lei hoje? Nós temos o programa, ele está sendo reformulado, hoje é uma doença de importância econômica para a bovinocultura e apesar também de ser uma zoonose, né, ou seja, tem importância também para o consumidor, e nós estamos reforçando todo o programa, né, fazendo uma campanha de comunicação um pouco mais incisiva com os produtores rurais. Nós temos melhorado a cada ano o nosso índice vacinal das bezerras, a obrigatoriedade de vacinação de todas as bezerras entre 3 e 8 meses, né, com o acompanhamento de um vacinador, de um técnico cadastrado junto à Agrodefesa. E essa vacinação também precisa ser comunicada no Sistema de Defesa Agropecuária, no Cidago. E a exigência do exame é quando existe ou uma aglomeração para animais de reprodução, tá, ou no trânsito interestadual. Quando tem a movimentação intraestadual dentro do estado, não é necessário, não é obrigatório a elaboração, fazer o exame de brucelose e tuberculose. Porém, nós orientamos, quando são animais de reprodução, nós orientamos que seja feito, até porque quando o produtor vai comprar um reprodutor ou uma matriz, como é uma doença reprodutiva, é importante que ele tenha essa informação para que ele mantenha o rebanho dele livre dessa doença, que é uma doença que causa aborto, causa grandes prejuízos econômicos, além de trazer o risco para a saúde humana, porque ela pode ser, a pessoa pode se contaminar ou pelos restos fetais ou até pelo consumo do leite cru, quando ele não é pasteurizado. Então, nesse sentido, é importante para os animais de reprodução. Não é obrigatório, porém nós orientamos. De modo geral, presidente, como que está o cenário do rebanho goiano hoje em relação a isso? Goiás tem um dos principais rebanhos de pecuária do Brasil, além também de ser uma bacia leiteira muito importante. Nós temos o terceiro maior rebanho bovino do Brasil,
mas nós temos principalmente o maior parque de terminação. Nós somos o terceiro maior exportador. Nós recebemos muitos animais de recria para fazer a terminação, nós temos frigoríficos importantes, nós temos mercados importantes. E a importância econômica dessa atividade para o Estado é muito grande. Nós temos regiões, por exemplo, como o Vale do Araguaia, que tem uma vocação para a bovinocultura. Goiás, apesar de que tem passado por uma transformação, né, vamos falar, uma conversão de muitas pastagens para a produção de grãos, a pecuária também tem se intensificado, né, os produtores têm se profissionalizado, buscado novas tecnologias, a produtividade tem aumentado, a qualidade do nosso produto também e a aceitação no mercado. Então, nesse sentido, a importância de Goiás no cenário comercial para a carne bovina e também para o leite, mas também a importância dessa atividade para o nosso desenvolvimento, né, na geração de emprego, na geração de riquezas, enfim. E a bovinocultura ela está ligada desde a nossa colonização, né? Nos primeiros, vamos falar assim, quando veio ali há séculos atrás, o boi sempre veio na frente, né? O carro de boi transportando os materiais, né? Transportando e desbravando o cerrado goiano. Uhum. Eu acho até interessante a gente voltar aí no tempo de como era diferente, né? O que mais que a gente pode citar, presidente, dessa evolução hoje da bovinocultura aí no campo, aqui no estado, que antes era mais difícil, hoje facilitou? O que a gente pode trazer em relação a isso? Então, primeiro a gente tem que olhar assim, para o que vem trazendo as novas tecnologias, né? Do lado da genética, o Nelore é a principal raça que compõe o nosso rebanho, mas as raças europeias têm entrado muito nesse cruzamento do Nelore e do Zebu de uma forma geral, né? Mas nós temos outras raças importantes como o Guzerá, o Gir para a produção leiteira, e esse cruzamento do Zebu com as raças europeias tem trazido um ganho de produtividade muito grande, além de uma qualidade de carne também muito saborosa. Então, as tecnologias é um marco. E essa evolução, nós conseguimos abrir muitos mercados internacionais. E uma característica que o Goiás tem é na produção sustentável. Nossa produção ela já é vamos falar assim, a estrutura agrária de Goiás já está consolidada. Nós temos ali um reconhecimento internacional e é uma das grandes exigências hoje a qualificação socioambiental dos nossos produtos. No caso da pecuária de corte e o cerrado, hoje Goiás já tem um estado que menos tem desmatamento, por exemplo, para converter áreas de cerrado para pastagem. Hoje já a estrutura agrária já está consolidada, já está formada. Vamos falar assim, uma novidade que tem é que a cada ano a gente tem pastagens ali, o que ainda tem de pastagens degradadas, elas têm sido tomadas pela agricultura. A agricultura tem contribuído muito para esse processo de desenvolvimento, porque ela exige de muita tecnologia, muito profissionalismo, e a pecuária tem acompanhado esse sentido para não perder a competitividade junto à agricultura. Então, são fatores que a gente precisa considerar, e o produtor goiano é um produtor muito atento, um produtor que tem se profissionalizado, tem buscado tecnologias que tem transformado e levado, vamos falar assim, essa qualidade e esse reconhecimento tanto não só da pecuária, mas da agropecuária. Não é de graça que a gente é destaque, né, presidente? Sim, sim. Acabou aquela época de dizer que a gente era só do sertanejo, conhecido. Também, isso também. Mas hoje a gente vem destacando muito, né, na questão do agro, né? Goiás é um campeão de produção em vários itens, né? A gente pegar aí, eu já te falei, da terceiro lugar em produção de proteína bovina, nós somos destaque também na produção de proteína de frango. Nós somos também, a soja é o carro-chefe hoje da agropecuária goiana, mas se a gente comparar a questão da extensão territorial, claro que Mato Grosso tem uma extensão muito maior, Paraná, a colonização um pouco mais antiga do que a nossa também está mais consolidada, mas Goiás hoje ele é campeão num quesito que traz muito orgulho para nós, que é o principal, que é a produtividade. Sim. A produtividade goiana hoje, ela é a melhor do Brasil, se a gente comparar nas principais cadeias produtivas.
É, gente, quando a prosa é boa, o tempo ele não passa não, ele voa. Quero muito agradecer a sua presença, presidente, aqui no Prosa no Campo, e já aproveito, inclusive, para reforçar o convite, para que você volte mais vezes, porque eu acredito que ainda tem muita coisa aqui para a gente falar sobre o nosso agro aqui em Goiás. Então, muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Depois do intervalo, a gente continua em clima mais leve, com música boa, aqui no Prosa no Campo. Gente, agora vem cá. Vocês estão ligados que hoje é o último dia de pecuária aqui em Goiânia, né? E para finalizar essa grande festa, tem shows de raça negra e do grupo CDB, categoria de base. Ainda dá tempo de preparar o chapéu, calçar as botas para terminar esse domingo em grande estilo. E se a ideia é terminar o domingo em grande estilo, o Prosa no Campo também entra nesse clima. Para fechar o programa com boa música, eu recebo aqui no estúdio a cantora Juliana Fer, a Braba. Juliana, seja bem-vinda ao Prosa no Campo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Juliana, me conta uma coisa, a primeira curiosidade que eu quero saber, e eu acredito que o pessoal de casa também, por que a Braba? Na verdade, eu comecei a minha carreira ali depois da pandemia, né? Quando estava finalizando a pandemia. E aí eu comecei muito lá pro lado de Pirenópolis. E aí eu cantava, fazia muito aqueles graves do Bruno Marrone, por causa também da bebida, né? E aí a galera começou a me falar, essa é a Braba, essa é a Braba. Aí ficou Juliana Fer a Braba. Aí foi daí que você adotou esse nome artístico? Sim, foi os fãs mesmo que me deram. E tem como você demonstrar pra gente como era esse grave que te deu esse título? Sim, temos sim. Sei que você quer voltar, quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo, preciso do seu olhar. Meu Deus, gente, é braba mesmo. Agora, você nasceu no interior da Bahia. Sim, sim. Mas você veio para Goiânia aos 13 anos de idade. Quando você veio para Goiânia, você já veio com essa intenção porque aqui é o berço dos artistas ou foi aleatório? Na verdade, assim, eu nunca, na minha infância toda, eu nunca pensei que eu ia cantar, né? Mesmo? Nunca. A família do meu pai tem muitos compositores, inclusive mora lá em São Paulo, mas eu não tenho tanto convívio com ele desde pequeno, deles assim, desde pequeno. E aí, quando eu vim pra cá, eu vim pra morar com a minha mãe. Minha irmã, mais velha que eu, ela sempre cantou, assim, nas festas da família e tudo mais, mas nunca foi profissional. E aí, inclusive o Yuri, que tá aqui, ele que me incentivou a cantar. Ele me viu cantando assim, resenhando, né, mesmo com os amigos, e ele falou assim, não, vamos cantar, vamos cantar. E aí ele que tinha um bar, na época da pandemia, falou assim, Juliana, tá voltando shows, tá podendo colocar shows, você não tem coragem de vir cantar, não? E eu só sabia 10 músicas, só. E era Só 10? Só 10, Maria Maraíza, Marília Mendonça, essas músicas. E aí ele falou assim, aí eu falei, só sei 10. Ele, vem, eu toco as 10, acabar as 10, nós toca de novo e vai indo. E aí a gente fez isso numa sexta-feira, quando foi, já tinha gente querendo show. E aí daí a gente foi começando, não parou mais. Hoje você trabalha só com a música? Só com a música. E você nunca se imaginou nesse cenário? Antigamente não, agora hoje eu não me imagino sem estar cantando agora. Você canta mais esse estilo mesmo, sertanejo, raiz, modão? Sim, eu canto muito, assim, meu estilo maior é raiz mesmo, né? Modão, sertanejo, só que eu diversifico muito, né? Como eu sou baiana, né? Na época do carnaval eu canto bastante axé, canto um pouquinho de forró, sertanejo, universitário, modão, música de corno, que eu gosto de valorizar eu valorizo minha classe social, né, rapaz? E também pagodinho também, a gente faz de tudo um pouco. Uhum. Então, querendo ou não, essa influência da sua criação na Bahia e tudo mais, influencia sim o jeito que você canta hoje, né? Sim. Bom, e o que é que você costuma cantar quando você vai assim quando você vai fazer aí o barzinho, quando você vai aí pro rodeio? Qual que é a mais pedida? Que você sabe que você vai cantar e o pessoal vai aplaudir? Posso cantar? Pode, deve. Vou fazer assim, ó. A solidão que dormiu comigo
consegui o meu corpo aquecer. De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber. Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você. Tá faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Ju? Gosto muito de cantar essa música. Inclusive, toda vez que a gente canta essa música, e a galera já levanta da mesa, já quer tomar doses, e aí. E já vai. Sim. Vocês estão vendo, né, gente? Hoje eu tô aqui chamando a Juliana de Ju. Já estou me sentindo íntima, porque eu sou dessas. Agora me diz uma coisa. Você tem um cantor, um ídolo que te inspira, que fez com que você também quisesse ser cantora? Cara, no início era muito a Marília Mendonça, né? Inclusive, na época que ela faleceu, eu tava ali praticamente quase no início, né? Uns 2 anos só que eu tinha começado. Então, eu me inspirava bastante nela. Mas um cantor assim em si, que eu me vejo, assim, meu futuro seria o Gustavo Lima. Gustavo Lima. Eu quero construir tudo que ele construiu. O jeito que ele trabalha, eu gosto muito, né? Que é mais diferente, diferente do que a galera tá na bolha, né? Sim. Ele pensa sempre acima. E qual que é a do Gustavo Lima que você pode mandar pra gente? Puxa aí. Fecha os olhos, tira a roupa. Nossa, e o quê? Tem um mel que acalma meu desejo e me leva até o céu. Essa é muito bonita, essa música. Essa é maravilhosa. Mas olha, você veio citar a Marília Mendonça aqui também, agora você não vai sair daqui sem mandar uma da Rainha da Sofrência, não. Tem uns Mas não vai mesmo! Inclusive, tem uma que eu sempre canto, em homenagem, né? Todo show eu faço uma homenagem à Marília. Eu canto essa aqui, que é uma das mais lindas dela. É assim. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e de alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Essa é uma das mais lindas que eu acho. A culpa é minha de me apaixonar por ele. Bom, Ju... Marília era pura poesia, né, rapaz? Não tem mas como. tem hora que às vezes não dá nem para acreditar, né? Como se ela estivesse aqui, né? Sim. Porque, assim, continua, assim, tão presente, né, gente? Vamos Muito, combinar. muito. Eu até fico pensando, se essa moça fosse viva hoje, né? Como que não estaria a carreira dela? Sim. Porque depois que ela morreu, estourou ainda mais. Bom, continuando aqui a nossa prosa, eu quero saber o seguinte, Ju, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade hoje de emplacar uma carreira? Assim, para começar, eu sempre achei mais difícil mulheres no ramo sertanejo. E não só mulher, mas pessoa solo, né? Porque hoje em dia, dupla é muito mais fácil de entrar no mercado e tudo mais. Só que, graças a Deus, por conta da Marília, Mara Maraíza, Simone Mendes, que entrou muito forte agora, tem a Lauana Prado, a gente começou a ganhar um espaço, né? Agora tá a Mariana Fagundes também estourando aí. Então, assim, eu achei agora que a gente fica mais fácil de entrar no mercado, né? Porém, é um mercado muito saturado. Tem muita gente cantando, muita gente canta bem. Então, cada um tem o seu espaço, lógico, mas não é fácil de entrar. Tem muitas
panelinhas entre si, né? Sim. Aí é difícil. Mas, ao meu ver, falando da minha carreira, como eu tenho uns 4, quase 5 anos só de carreira, e já canto em muitos lugares que pessoas que há mais de 10 anos, há mais de 15 anos já estavam nessa carreira, eu estou cantando nesses lugares, para mim eu acho que andou bem rápido, né? Eu consegui. Eu vi que você faz alguma parceria com Murilo Huff, alguma coisa assim, eu tô errada? Sim, já cantei já com o Murilo, já. Como que foi isso? Na verdade, foi um casamento. Eu conheço o Murilo, o Yuri também conhece, antes mesmo dele ter estourado, né? Antes mesmo dele ter namorado com a Marília e tudo mais. E a gente, por acaso, encontrou num casamento que eu fui contratada para fazer lá em Salvador. E aí a gente dividiu o palco e tudo mais. Fizeram até vários vídeos pro TikTok. Tá até estourado, mais de 2 milhões. E eu nem sabia disso aí. Mas assim, de dividir palco também, já dividi palco com Zezé de Camargo, já fiz algumas pecuárias aí. Já cantei com, quem mais mesmo? O Diego Vitor Hugo. Graças a Deus eu já consegui fazer show assim para um palco com mais de 10 mil pessoas. E foi tranquilo, você acredita? Eu achei que seria aquele frio na barriga, aquela coisa que eu não vou conseguir. Mas eu fui, porque eu aprendi que se eu estiver curtindo o meu show, todo mundo curte. Sim. E se eu ficar com medo de, eu vou errar, eu acabo errando. Então, aí eu vou levando como uma coisa que eu gosto, entendeu? Não é uma coisa que, nossa, eu tenho que fazer bonito, não. Nessa virada de chave, quando você teve ali no palco, que você pensou, não vou conseguir, não vai dar certo, mas você, não vai dar certo, e só de você estar lá já deu certo. Qual foi a música? Você lembra? Assim, que marcou quando você subiu nesse palco com algum desses artistas já famosos, com carreira consolidada. Você lembra qual foi a música? Cara, a do Zezé. Foi essa aqui, ó. Cansei de me perder no caminho dessa madrugada, ser irmão da lua, chorar na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora, senão a vida passa no romper da aurora e no piscar de olho a gente está sozinho. Essa música aí, sempre quando a gente canta, a gente já dá o gás. Lindíssima. Agora me conta uma coisa, Ju, você é uma menina, assim, você tem uma energia contagiante. Obrigada. Eu imagino que um show seu deve ser maravilha. Pessoal que está em casa, que gostou do seu trabalho, como que eles te encontram? Então, a gente tem um Instagram que é @abrabajulianafer. Lá na minha bio do Instagram tem um número para contatos, que inclusive você contrata com o Yuri. Ou então é o 629-8249-3881. Aí lá a gente faz todo tipo de evento, aniversário, casamento. Eu costumo brincar também, falar de despedida de solteiro, despedida de casada. A gente faz de tudo um pouco. Maravilha. Juliana, quero muito agradecer a sua presença. Que Deus abençoe a sua carreira. Amém. Nos abençoe. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui. Muito obrigada a você de casa também pelo carinho e pela companhia. Mas antes de ir embora, gente, amanhã é dia do trabalhador rural. Então fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento a todos aqueles que acordam cedo, enfrentam sol, chuva e ajudam a movimentar o campo e alimentar todo o Brasil. Um abraço carinhoso a todos vocês. Na próxima semana tem mais informação, participação do público e boa prosa por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até lá. Eu vou pedir, canta pra gente, Juliana Fer, a braba. Vamos. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz.